Está chegando a partir de agora, Luan Azevedo, para apresentar o programa Fala Turma. Fala turma, iniciamos mais um programa hoje, quarta-feira, dia 20 de agosto, tá aí, estamos aí mais um pouco da metade do ano e hoje a gente vai comentar sobre alguns temas polêmicos que aconteceram essa semana, principalmente sobre a política, seja do estado do Paraná, seja a política no Brasil. Então eu quero começar essa semana falando sobre um caso importantíssimo que saiu a decisão hoje. Você que me acompanha aí, você que é ouvinte da Rádio Paraná Oficial, eu até, gente, é a primeira vez que eu vou fazer, que agora eu tenho que me acostumar a fazer com isso também, e tenho que iniciar sempre, estou carregando meu celular para isso, que vou aprender a fazer lives no TikTok. Por quê? Porque a Naná Bottom, minha amiga Naná Bottom, falou que as lives no TikTok são as lives que mais dão moderação e a gente tem condição de aumentar aí no programa Fala Turma. Então daqui a pouco eu vou comentar junto com vocês que está instaurado aí a CPI do INSS, o governador anunciou também o IPVA, a redução do IPVA, saiu a União Progressista, que é a união do Partido Progressista e o antigo PSL com a União Brasil, né, que daí era bem e tal, toda aquela confusão zera da política do estado do Paraná e do Brasil. Mas enfim, temos algumas pautas e também saiu essa semana que eu tive lá, que é o que eu quero comentar daqui a pouco, a questão do Fala Curitiba. Fala Curitiba, para quem não sabe, é um movimento, uma audiência pública, uma consulta pública que acontece todo início de gestão. Então eles têm um projeto que é muito legal, muito bacana, que começou acho que em 1988, depois da Constituição de 88, a gente teve uma tese fundamental que era a participação. Até eu estava conversando aqui agora com os amigos, falando sobre conselhos, que são partes importantes de uma boa administração pública. E eu estava lá conversando com o pessoal, estava conversando com o pessoal sobre essas teses de conselhos, de entidade, etc. e tal. Então, se você não conhece as audiências públicas, todo município, desde a Constituição de 88, tem como forma de participação da população os conselhos de... Não são bem um conselho, mas é uma forma da população estar ali no dia a dia da administração pública. Então, se você não conhece... Gente do céu, o meu celular hoje, eu vou comprar um iPhone e vou virar o ditador do iPhone. Porque é uma forma... as pessoas gostam do iPhone para fazer live. E, pelo jeito, é o iPhone que dá... agora, gente do céu, vou ter que começar antes. Que o TikTok é a rede social do momento. Se você gosta de rede social, tem que iniciar no TikTok. Gente do céu. Confirmado, confirme a sua idade para iniciar lives. Gente, não sabia que tinha tantos pressupostos para você iniciar uma live no TikTok. Sério mesmo, não sabia. Qual que é a sua data de nascimento? Eu nasci dia 6 de julho de 1998. Ou seja, um mês, já tô aí com 27 aninhos. Tô velho, na verdade. E é isso, gente. Na próxima semana, a gente vai ter aí, tem toda essa nova configuração política do estado do Paraná. Gente,
Olha. Olha, eu achei que era mais fácil. Naná, pelo amor de Deus, você, em vez de me ajudar, você me deu uma ideia que é muito difícil. Gente, tem que confirmar a idade. Olha que complicação só para você. Ah, agora, olha que a confirmação de que data você tem de identidade. Jesus do céu. Mas enfim, eu tinha te dado a ideia de fazer aí a primeira. Gente, não, olha. Eu acho que foi. Meu Deus do céu. Só que toda vez agora vai ter confirmação de idade. Tô descobrindo como é que aprende, como é que começando aí junto com vocês. Opa, idade confirmada. Não, já confirmei minha idade. No Instagram tá mais rápido do que no TikTok. Mas a gente tem que estar mobilizado aí nessas redes sociais. Eu achava que o TikTok era mais rápido. Tentei confirmar. Obrigado por enviar os teus recursos. Vamos iniciar a live. Será que deu boa? Será que deu boa? Será que eu vou ter que ir pro Instagram? Porque no TikTok não deu certo. Acho que pelo jeito eu vou ter que ir no Instagram. Muito pesada essa live do TikTok. Só que, engraçado. Opa! Será que deu certo? Eu acredito eu que sim. 3, 2. Como é que muda a câmera agora? Virar a câmera. Gente do céu. Eu achei que seria difícil esse negócio, mas agora tá. Tô de cara. Ué. Foi? Acredito eu que tenha. Cancelar. Acredito eu que tenha dado certo. Será que deu para virar? Mas enfim, hoje muitas informações aí, aconteceu muita coisa boa. E a primeira coisa que eu quero começar a falar com vocês é referente à instauração da CPMI. O que é CPMI? É Comissão Parlamentar de Inquérito. Então pense o seguinte, tem a comissão lá que o Congresso Nacional instaurou. Ah, agora sim, agora bacana. Aí, ó. E aconteceu o seguinte, a Comissão Parlamentar de Inquérito, só que ela é mista. Então é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É uma comissão formada por deputados e senadores que estão lá trabalhando pelo Congresso Nacional, trabalhando com a pauta do Congresso Nacional, para falar sobre o INSS. Então, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe das coisas que aconteceram aí nos últimos anos, que é o desconto pelas associações
dos trabalhadores, desconto dos aposentados e pensionistas do INSS. E aconteceu isso, que o governo federal, já acontecia, alguns falam que ainda começou no governo Bolsonaro, aumentou no governo Bolsonaro, foi implementado no governo Lula, enfim, problemas. Mas o que aconteceu foi o fato que essa comissão vai instaurar uma tese de comissão parlamentar de inquérito. Então, essa comissão, formada por deputados e senadores, vão investigar, ou seja, vai lá procurar, vai saber o nome, vai saber quem é o investigado, vai trazer para depor. Então pense o seguinte, todo mundo que acompanhou a CPI da Covid lá, traz o cara para depor, para falar sobre a situação, etc. e tudo mais. Então a ideia da CPMI é que aconteça a mesma coisa, só que para investigar os casos da Comissão Parlamentar de Inquérito do governo federal. Então, foi instaurada, só que teve um problema. O governo federal perdeu. O que aconteceu? O governo federal tinha falado sobre indicar o ministro Omar Aziz, que é um ministro do governo, ministro Omar Aziz, o senador Osmar Aziz, senador do Amazonas, filiado ao PSD, foi presidente da comissão sobre a Covid, né? Foi ele também, por ser do Amazonas, aconteceu todo aquele caso do Amazonas. Ele foi indicado para ser, pelo governo, era indicado pela maioria para ser o presidente dessa CPI. Mas a oposição se organizou. O PL se organizou, o União Brasil se organizou e indicou o ministro, eu tô com a palavra ministro na cabeça, indicou o senador Carlos Viana. Quem que é esse senador para você que está nos acompanhando? Ele é um senador de Minas Gerais, filiado ao Podemos, que em 2018, ou seja, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, se elegeu pelo Podemos. Já naquela época ele se elegeu pelo Podemos? Não lembro, mas hoje ele está afiliado. Não, ele se elegeu pelo PHS. Nem existe esse partido mais. E naquela época, você que está nos acompanhando aqui ou na live ou lá, naquela época ele se elegeu aí nessa onda de renovação do presidente Bolsonaro. Na época lá o presidente Bolsonaro se elegeu, ele também foi eleito senador pelo estado de Minas Gerais. Então tem esse grande fator, ele é candidato à reeleição, ele tem direito a ser candidato à reeleição. E naquela época, ele é candidato à reeleição, saiu mais uma vez como presidente dessa comissão agora. Então é visibilidade, o cara que estava numa pesquisa mal, estava lá podendo perder a eleição para senador, saiu candidato a senador, saiu eleito presidente da comissão parlamentar de inquérito. Vamos lembrar, as comissões, a comissão do mensalão, a comissão da Covid, a ministra, à época, a senadora Simone Tebet, era da comissão parlamentar de inquérito da Covaxin, da vacina, etc., falar da pandemia. Ela começou lá e deu certo. O Randolph cresceu, a Soraya Tronic cresceu. Então, é um palco. Pense que é o seguinte, é um palco para a pessoa falar. E foi escolhido como relator, que daí era a função do deputado, foi escolhido como relator o deputado que estado de Alagoas. Ele é do estado de Alagoas, eu até anotei aqui, Alfredo Gaspar. Ele é filiado à União Brasil, ou União Progressista, que daqui a pouco a gente vai conversar. Ele é filiado à União Progressista e foi escolhido como relator. É o cara que vai lá fazer o relatório dessa comissão. Então vamos pensar o seguinte, tem lá todos os indicados pelos partidos, e daí a partir da relatoria do trabalho do cara, a gente vai acompanhar. O ministro, chamar o ministro Carlos Lupe, chamar o ministro Volney, chamar os ministros do governo Bolsonaro, que era o Onyx Lorenzoni, hoje que se elegeu até eu esqueci o estado, Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, também estão falando em chamar, enfim, o
o tema central ali vai ser a questão do INSS, dos descontos do INSS no governo federal. Então vai dar o que falar. Primeiro que a imprensa já noticiou, o governo Lula perdeu. Então a derrota do governo Lula perdeu, porque estava a ideia de indicar o Osmar, perdeu para o senador mineiro Carlos Viana, pelo Podemos. Ia indicar o relator, o Centrão ia indicar o relator, indicaram um cara que é declaradamente de direita, já defendeu o presidente Bolsonaro, só que esse Alfredo Gaspar também, vamos lembrar, ele também, acho que já foi candidato a prefeito e tal, também não é só a direita raiz, assim, não é um cara do PL, por exemplo, é um cara da política, digamos assim. Então foi instaurado essa comissão parlamentar mista de inquérito. Enfim, agradecer a você aí, você é a primeira live que eu tô fazendo aqui no no TikTok, começar esse trabalho de lives no TikTok e tô aprendendo a mexer. Mas o outro tema que é fundamental, que também tem a ver com essa decisão do governo em fazer a CPM, não é a decisão do governo, porque assim, o regimento da casa, então pense o seguinte, lá no Congresso Nacional existe um negócio, um livrinho, uma constituição interna, que é um regimento, é o que rege, que organiza o Congresso Nacional, as decisões do Congresso Nacional, as decisões da Câmara dos Deputados e do Senado. E essa comissão parlamentar de inquérito, de ofício, o que significa de ofício? Sem precisar de assinatura do presidente. Foi lá e é necessariamente instaurada, porque havia o número X de assinaturas de senadores e deputados para abrir a comissão parlamentar de inquérito. Então vai ser um palco, vai ser fundamental aí para a gente saber quem está lá, quem não está, etc e tal. Então acompanhe, vocês podem ter certeza que vai ter comissão, vai ter movimento, porque vai ser o tema nacional. E tem tempo para acabar essa comissão. E saiu o relatório do Alfredo Gaspar. Mas, sinceramente, gente, eu conhecendo a história brasileira, vejo que a comissão parlamentar de inquérito hoje, que pode ser instaurada, né, que vai ser instaurada, pode virar no caso do mensalão. Um palco para todo mundo falar o que quer, etc. E virar isso. Mas, com toda certeza absoluta, vai ser um espaço de moderação, um espaço de posicionamento, etc. e tudo mais. Então, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, está vindo aí. E outra coisa que aconteceu aí nessa semana dos artífices políticos do estado do Paraná e do Brasil é a homologação da União Progressista. O que é isso, Lua? A União Progressista é o novo partido político. Mas não é partido, porque é uma federação, é a união de dois partidos para se montar a chapa. Então, a partir de agora, o Progressista, que era o antigo PP, e União Brasil, que era o antigo DEM, PSL e tal, eles têm a obrigação de montar uma chapa só, de ter um candidato a governador só, de ter um candidato a senador só. E aqui no estado do Paraná, que é o nosso, da onde eu estou conversando, a situação da União Progressista não está nem unida e nem progressista. Porque o que aconteceu? Ficou no mesmo partido, né, digamos assim, na mesma federação, o ministro e senador hoje, atualmente senador pelo estado do Paraná, é Sérgio Moro. Então, Sérgio Moro, o famoso Sérgio Moro, está no União Progressista, porque ele é afiliado e ganhou a eleição pela União Brasil. E também está, então pode tirar até a legenda dele, é o Francischini, ou melhor, o Felipe Francischini, que é deputado federal, tem aí um trabalho junto à União Brasil, já era da época do PSL, que elegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro,
Então ele tem um trabalho de construção partidária desse partido, da Federação União Brasil. E daí eu assisti, e recomendo a vocês, a entrevista do ministro e deputado federal Ricardo Barros. O Ricardo Barros falou o seguinte: no PP tá tudo certo. No PP não há problema, no PP, no Progressistas estamos todos unidos, eles têm que resolver o problema deles lá. Se eles resolverem, porque o que está acontecendo lá, minha gente? O União Brasil, o União Progressista, o Sérgio Moro é pré-candidato a governador do Paraná, está à frente das pesquisas, ele tem o direito porque ele é senador, ele tem 8 anos de mandato. Então, de um lado está o Sérgio Moro, de outro lado está o Francisquini. Porque o Francisquini tem acordo com o governo Ratinho. O PP, União Brasil, tem cargo indicado no governo Ratinho. Tá lá o presidente do Detran, indicado pelo governador Ratinho Júnior, que é o Santinho Roveda. Tá lá o... como é que é? Ele é deputado federal do Carmo, que é de Maringá. O União Brasil tem cargos do governo Ratinho. Até o Ney deu uma entrevista dizendo, o Ney Leprevot, que foi candidato a prefeito pela União Brasil, dizendo que a União Progressista tende a caminhar com o ministro, com o candidato governador e não com o ministro Sérgio Moro, não com o senador Sérgio Moro. Então você veja, o Sérgio Moro não é bem quisto no partido dele, não está em alta no partido dele. Está bem em baixa, está bem fora, não vou dizer que está fora da casinha, porque fora da casinha ele não é. Mas tem setores do União Brasil que querem ele, tem setores que não querem ele, tá ali essa disputa. Mas o que é certo é que o deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, deputado federal por Maringá e pelo estado do Paraná, disse: no PP não há problema. O União Progressista o União Brasil que tem que resolver lá. Se eles resolverem, se vai com o Sérgio Moro, se vai com o Francisquini, a partir da resolução deles, a partir da decisão deles, nós decidiremos o que fazer aqui na federação. Então o fato é, a União se resolve, se une de vez, numa candidatura a governador do ministro Sérgio Moro, ou vai com o candidato do governador Ratinho Júnior, não sei. Mas tem que decidir entre a disputa da bancada federal, liderada pelo deputado Felipe Francisquini, que faz uma votação que ninguém pode negar, o cara faz mais de 200 mil votos, sozinho, com a mão nas costas, trabalhando, ou vai decidir pelo Sérgio Moro, que está à frente nas pesquisas, a pesquisa que diz que ele ganharia até no primeiro turno. Só que o Sérgio Moro ele tem um histórico, que é aquele grande ditado, para trair e coçar é só começar. O Sérgio Moro não tem digamos assim, um histórico de valorização daqueles que ajudam ele. O fato é esse, não vamos negar. O Sérgio Moro era aqui juiz, foi ser ministro do Bolsonaro, saiu no governo atirando. Saiu atirando no governo Bolsonaro. É fato. Não é uma decisãozinha, é fato. Ele saiu do governo federal, inclusive chegou até, não sei se você que está nos assistindo lembra, o Sérgio Moro lançou uma pré-candidatura a governador do estado, a presidente da República. Ó, você vê, olha o caminho do Sérgio Moro na política. Vamos anotar aqui para não esquecer. Acho que é importante a gente anotar para não esquecer. O Sérgio Moro, lembre-se, o Sérgio Moro saiu do juiz que prendeu o Lula na primeira instância, virou ministro do Bolsonaro a pedido do ministro Paulo Guedes, até tem um documentário, o Gilmar Mendes fala sobre isso. O cara vira ministro, primeiro ele já sai da primeira vara de qualificação e de condenação do Lula. Daí vira ministro do adversário dele, ministro do governo Bolsonaro. Até aí, tudo ok. Daí tem uma briga do Bolsonaro com o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro não queria fazer o que o Bolsonaro queria. Daí o Sérgio Moro sai do ministério. Vai ser pré-candidato
Gastou, o Podemos, que era o partido dele na época, gastou milhões de reais, milhões, inclusive há uma briga judicial do Podemos requerendo esse dinheiro de volta. Então você pensa, o cara já era juiz, vamos retomar. Ele era juiz que prendeu Lula. Daí foi ser ministro do adversário do Lula. Ministro do adversário do Lula. Depois saiu do ministério atirando, dizendo que tinha corrupção no governo. E não provou. Disse que havia um pedido do ministro, do presidente Bolsonaro, para ele, ministro, suspender as ações contra o seu filho, o Flávio Bolsonaro. E não teve medida nenhuma, não mediu nada, não falou nada. Enfim, ficou prova por prova. Daí ele se muda para São Paulo. Daí o título de eleitor dele é em São Paulo. Lá em São Paulo ele quer ser candidato a senador pelo estado de São Paulo. Então pense você aí que está em casa também. O cara quer ser presidente e não achou espaço. E o partido dava legenda para ele. Podemos disse, ó, tá aqui, seja candidato a presidente da República. Daí ele sai do ministério, não dá certo ser candidato, sai do Podemos. Deixa o partido que investiu numa pré-candidatura dele. E vai para o estado de São Paulo ser pré-candidato a senador pela União Brasil. Daí no União Brasil fala para ele, União Brasil de São Paulo. Não, aqui não, filho. Aqui você não é candidato. Daí ele deixa a sua esposa, Rosângela Moro, candidata a deputada federal por São Paulo. Olha que rolo. Daí ele vem para o Paraná ser candidato a senador, que é o estado de origem dele. Então, você pensa, e daí tem eu acho que é a pior facada de todas, que é o candidato dele, não é o cara que levou ele para política, que colocou ele nos espaços de poder, que levou ele para o Podemos. É o senador Álvaro Dias, que era candidato à reeleição. Então pensa, o cara é tão traíra que ele traiu o Bolsonaro, disse que tinha prova contra os crimes do Bolsonaro, não tinha, não mostrou, né? Não disse nada, foi só para lançar uma pré-candidatura à presidência. Ele gasta o dinheiro do partido, do Podemos, diz que é pré-candidato, vai para outro partido para ser candidato de São Paulo, não consegue, daí vai ser candidato para Paraná, traindo todo mundo, sem acordo com ninguém, dão a legenda para ele ser candidato a deputado, a senador pelo Paraná. E pior, aí que tá o grande desculpa a expressão, mas é a grande sacanagem do Sérgio Moro, que é estar lá candidato a senador pelo Paraná com o seu padrinho político, o cara que filiou ele ao Podemos, o cara que colocou ele como pré-candidato a presidente da República, senador Álvaro Dias, sai candidato contra o Álvaro para tirar a cadeira do Álvaro e fala. Cara, e assim, eu vi a campanha, ele usa a pachorra de dizer que o Álvaro era velho, que o Álvaro não precisava mais, que o Álvaro estava aliado do PT. É surreal. Tenho críticas ao Álvaro Dias, mas o Álvaro, historicamente, sempre esteve contra o PT. E o cara sai dizendo barbaridades contra o senador Álvaro Dias. E daí, aí que tá a grande sacada. Daí ele sai pela União Brasil, e sai pela União Brasil com o apoio do Ney, com o apoio do Carmo, com o apoio do Franceschini. Se elege senador por 100 e poucos mil votos, quase que o Paulo Martins leva. Mais uma semana de campanha, Paulo Martins era senador do Bolsonaro no estado do Paraná. Mais uma semana, e daí acabava ali. Daí o Paraná votou no Sérgio Moro. Combate à corrupção, seriedade e tal, blá, 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 blá. E o cara que se elegeu... Olha, gente, vocês têm que pegar isso. O cara se elegeu pela União Brasil, com apoio do Franceschini, com apoio do Carmo,
com o apoio do Ney. E depois trabalha no bastidor contra esses caras. Trabalha no bastidor contra o Ney. Ney Leprevot. Trabalha no bastidor contra o do Carmo, lá em Maringá. E quer montar o partido para ele. Não é a União Brasil, é a União do Sérgio Moro. Não sabe fazer política. Olha que surreal o que o Sérgio Moro, com essa mente de juiz dele, ele pega a esposa, vamos lembrar, lá em 2022, ele bota a esposa dele, candidata a deputada federal por São Paulo. Ela é deputada federal por São Paulo. Ela é deputada federal por São Paulo. E o Sérgio Moro, numa imposição aqui em Curitiba, para desarticular muitas coisas, e põe a Rosângela Moro, que é deputada federal por São Paulo, que não tem nada a ver com o nosso estado. Ela se elegeu por São Paulo, ela que seja candidata a prefeito de São Paulo. A prefeita de Santos, sei lá onde que era a residência dela, em São Paulo. Ela, candidata a vice do Ney Leprevot aqui em Curitiba. Sabe pra quê? Pro Sérgio Moro aparecer no tempo de televisão. Não era pra Rosângela ajudar a cidade de Curitiba, não era pro Ney ser prefeito, era pro Sérgio Moro aparecer no tempo de televisão porque ele viu que ele tava em baixa. Daí o Ney perde a eleição por consequência, que não é tão simples ganhar a eleição, e mostra a realidade. Fala, ó, Sérgio Moro fez isso, Sérgio Moro fez aquilo. Então, o Sérgio Moro está isolado. Ninguém gosta dele. Ninguém quer saber do Sérgio Moro, porque não é um cara de palavra. É o cara que o Ney ajudou, é o cara que o Francisquini ajudou, e daí quer tirar o partido Francisquini, atrapalhou a eleição do Ney, atrapalhou a eleição do Carmo em Maringá. Mas daí agora quer ser candidato a governador do Paraná. Dá para confiar nesse histórico? A política acha que não. Mas o povo do Paraná, seriamente, o povo do Paraná, pela ideia de combate à corrupção, não é por causa do Sérgio Moro. É pela ideia do combate à corrupção. Que o Paraná sempre foi um estado que a ideia de combate à corrupção sempre esteve latente. Nós elegemos senadores do estado do Paraná falando de combate à corrupção. Não foi a primeira vez e nem a última vez. E daí, o cara se elege com o discurso de combate à corrupção, mas faz de tudo pelo poder. Inclusive corrupção. Na política. Então, é triste ver que esse, mesmo com todos os defeitos dele, seja o pré-candidato a governador do estado do Paraná, que a política não confia. E não vai confiar. E aí vem o fator União Progressista. Francisquini está brigando com o Sérgio Moro. Eu acho que ainda vão decidir em favor do Francisquini. E daí ele vai para qual partido? Qual partido que vai querer o Sérgio Moro como candidato a governador? Não vai ter, minha gente. Não vai ter. Eu não sei se ele vai conseguir uma legenda para ele ser candidato a governador do Paraná. Enfim, são 5h46, tem mais 15 minutos aí de conversa na Rádio Paraná Oficial. Você que está aí na minha primeira live no TikTok, que a minha amiga Naná falou para fazer, siga a Rádio Paraná Oficial em todas as redes, no Instagram, no Facebook, não sei se tem Facebook, não é em todas as redes, no TikTok aqui, tá lá a Rádio Paraná, no Kawaii, está lá a Rádio Paraná Oficial. E eu estarei aqui no programa Fala Turma comentando os cenários da política do estado do Paraná, do meu Paraná. E quero dizer a vocês o seguinte, continuando aqui na outra pauta, agora a gente volta para o Paraná para falar do nosso governador. Saiu hoje, foi hoje, produção, 10 horas da manhã, o governador lançou um vídeo. Tava lá o secretário Ortigara ou Ortega? Ortigara, Norberto Ortigara, que foi secretário de Agricultura do estado do Paraná na gestão Beto Richa.
e hoje é secretário da Fazenda. Eu acho que ele estava na Secretaria... Não lembro se ele está na Secretaria da Agricultura, veio para a Secretaria da Fazenda. Fato é, estava o Norberto Ortigara, o diretor-geral da Secretaria de Fazenda, e o governador Ratinho Júnior, e eles anunciam, o Paraná hoje terá o menor IPVA do Brasil. O menor IPVA do Brasil será no estado do Paraná. A gente saiu de 3 e pouco para 1,9. 45% de redução do IPVA no estado do Paraná. Então é uma vitória para o povo do Paraná, o povo paranaense. A partir aí das próximas cobranças de IPVA, o Paraná terá o menor índice do Brasil. É 1,9 agora. Então você aí que tem o seu carrinho, você aí que tem o seu Uno, mas também se tiver uma Ferrari, vai pagar 1,9. É a menor alíquota. Inclusive é menor do que a alíquota que existe em Santa Catarina. Então a piazada vai parar de ir para Santa Catarina, emplacar o carro e vai emplacar no estado do Paraná com o imposto menor no Brasil. Então, parabéns aí ao governador. Eu já vi que oposição tem que fazer oposição, né? Até quando dá certo. Já vi gente dizendo, é o lançamento dele, a pauta dele para ser candidato a presidente da República. Não sei, eu acho que é muito pequeno ainda por causa de uma redução de imposto de uma alíquota do IPVA, o governador se galgar como pré-candidato a presidente por causa do IPVA. Eu acho muito pequeno. Acho que é uma medida que ele pensou aí. Ele já tinha zerado o imposto das motos até 160 cilindradas. Ia falar cilindradas. Ele já mudou essa legislação também. Enfim, o que vocês acham? Você que eu tô acompanhando aqui a live do TikTok, mas você também aí que tem meu WhatsApp, na nossa conversa ali no YouTube da Rádio Paraná Oficial, que tá bonitona agora. Manda aí o que você acha dessa redução do imposto do IPVA no estado do Paraná em 45%. Vai pagar 1,9 agora. Vai ser uma beleza. E o último tema que eu queria falar, daí é o Luan, que participei ontem do projeto que é uma medida muito bacana que a Prefeitura Municipal de Curitiba tem, que é o programa Fala Curitiba. O que é esse programa? Não sei se aí na sua cidade tem. É uma audiência pública, uma consulta pública. Então, o que acontece? O governo municipal passou do início do ano, mais ou menos ali mês de março, abril, do início do ano, coletando informações. Então, você era lá do Tatuquara, minha cidade, meu país, Tatuquara. Você era lá do Tatuquara, passou o Fala Curitiba, teve audiência pública, tudo isso para construir o melhor orçamento. E ontem aconteceu esta semana, hoje ou amanhã, vai ter ali na Regional Pinheirinho e tal, Santa Felicidade. Hoje ou amanhã vai encerrar essa consulta. Então pense lá o seguinte, você teve vários pedidos que você, cidadã, fez no Fala Curitiba Móvel, fez na audiência pública, você teve lá. E daí vai chegar ao final, foi votado, passou pela uma triagem de técnico, isso dá para fazer, isso está acontecendo, isso não dá para fazer. Dessa triagem saiu a decisão das 10 melhores e foram votadas ontem. Na minha regional, mas nas outras regionais está sendo votada os 10 votado mesmo. Você ia lá, tinha um tabletzinho, olha, quais são as 5 prioridades? Prioridade tal. Você votava. E as 10 mais votadas vão para a administração, as 5 serão implementadas. Claro, Luan, mas isso tem impacto
direto dizendo que vai fazer? Por obrigação, a Prefeitura Municipal de Curitiba tem a obrigação de fazer as 5 medidas. Quer dizer que vai fazer? Não, porque depende do orçamento, depende da lei municipal, que é a LOA. A LOA é importante, a lei anual do orçamento, né? A lei orçamentária anual vai estar lá, mas necessariamente o que foi estabelecido nos Fala Curitiba, né, o que foi votado ontem, seria implementado na gestão municipal. Então, esses espaços são muito importantes, são essenciais. Essenciais. Repete comigo. É essencial para boa administração. Porque eu não sei, o cara lá que é administrador da regional da SIC, ele sabe todos os problemas que tem na SIC? Não sabe. A SIC é um país. A SIC é um município. Muito maior do que muitos municípios do estado do Paraná. E lá na SIC, você veja bem, aqui no Portão, o administrador regional do Portão sabe todos os problemas? Não sabe. Por quê? Porque existem problemas que são estruturais. São importantíssimos para o Fala Curitiba. Além dos gestores, além da administração regional, que tem que virar subprefeitura. Está aí, prefeito Eduardo Pimentel, uma proposta importante a você. Transforme as administrações regionais em subprefeituras. Luan, por que serve isso? Por que é importante isso? Porque é orçamento. Porque é o dinheiro destinado para isso. Pode continuar sendo indicado? Deve. Não estou pedindo para ter eleição na subprefeitura, até porque o prefeito, se eleito, ele tem o direito de escolher a sua administração pública, local. Ele tem o direito. Mas é importante que tenha recurso empenhado nas administrações regionais, para que o administrador regional não fique com o pires na mão. Tem que correr no secretário, tem que correr no diretor-geral, tem que buscar orçamento. Desculpe, uma tossezinha aqui dessa conversa bacana que eu tô tendo com vocês. Tem que correr para buscar orçamento. E a gente tem que parar com isso. A administração regional tem que ter recurso para o trabalho. Claro que a prefeitura mais perto de você é muito importante. Quanto mais perto da administração do povo, do dia a dia do povo, a administração é importantíssima. Não vou negar aqui, também não vou dar uma de dizer, não, tem que reduzir. Não, tem que ser do tamanho adequado para o tamanho da cidade. A administração da Prefeitura de Curitiba tem que ser do tamanho que é a cidade. Tem que ter creche, tem que ter escola, tem que ter asfalto na rua, tem que ter limpeza pública, tem que ter roçada. Olha o tamanho dessa cidade. Essa cidade é maior do que muito país no Brasil. E tem um PIB, e tem o trabalho, tem um amigo que paga o imposto, um amigo que paga o IPTU, fundo de participação. Enfim, nós estamos pagando os nossos impostos. Então, a boa administração se faz com consulta popular para saber o que o povo precisa e, principalmente, com o dia a dia da administração. Não existe outra forma de fazer a administração. Claro que é importante o técnico da prefeitura, é importante falar o que dá, o que não dá, falar de ampliação. Ampliação, por exemplo, tá saindo. As duas mais votadas da Regional Tatuquara, que é a minha regional, foi a primeira, ampliação da UPA. Isso é importantíssimo. Essa ampliação da UPA é extremamente importante. E o segundo, que estava em peso lá, estava todo mundo votando lá, parabéns à mobilização, parabéns ao meu amigo Márcio, Sandrinho, que fizeram a mobilização espetacular para votar, que foi a revitalização da Praça Monteiro Lobato, Praça Gilbertão do Povo. Então, parabéns à população que foi lá, se mobilizou, esteve junto, estava lá, e piriri, pororó. Foi fundamental a sua participação. Fundamental a participação da população
no Fala Curitiba. E parabéns mais uma vez aos gestores, todo mundo que constrói a administração, ao Instituto Municipal de Administração Pública, que é o IMAP, que é um instituto importantíssimo para a boa gestão da cidade de Curitiba, importantíssimo. Mas esses foram os temas de hoje, da política. Foi a primeira vez aí que, por ideia da minha querida amiga Naná, que disse, você tem que subir no TikTok, você tem que subir nas redes sociais. Eu falei, eu vou, então, começar a fazer uma live aqui, até porque existe esse... Tá em outro tripé ali, ou um pé só, porque não tem 3, né? Mas tá o outro ali fazendo essa conversa aqui com vocês. Então, nós aqui da Rádio Paraná Oficial temos aí a estrutura bacana de conversar com toda a turma e nós estamos de casa nova também, a rádio saiu de lá e veio para um espaço maior, um espaço muito bacana aqui. E é sempre muito legal conversar com vocês. Eu tô aqui toda quarta e toda sexta, das 17 às 18 horas, conversando sobre a política, trazendo entrevistados, falando da situação. E você que não acompanha, tá aqui, nosso jornal da Rádio Paraná Oficial. Saiu aqui 2 matérias super bacanas que tá no Jornal da Paraná Oficial. É a edição 33, agosto de 2025. A edição aqui, como diz o nosso programa, informação rápida, exata e semanal. E também você que está nos acompanhando, acesse o portal da Rádio Paraná Oficial, o portal Paraná Oficial, do grupo Paraná Oficial, que é www.portalparanaoficial.com.br. Lá vai estar todas as informações para você conhecer a rádio. Tá aqui, saiu na matéria essa semana. Jair Messias Bolsonaro vira réu e sentença prevista para setembro. Tá aqui a matéria da Rádio Paraná Oficial. Felca denuncia exploração sexual. Denúncia resulta em investigação e tentativa de mudanças legislativas. Isso aqui é muito importante. Eu falei na última semana no meu programa que não pode virar apenas discurso. Você, vereador, você, parlamentar, você aí que se elegeu e fez um TikTok no Instagram, fez um vídeo no Instagram dizendo que ia defender as nossas crianças e foi lá e fez apenas por like, você tome vergonha na sua cara e faça ser cumprido o trabalho. Não se submeta de fazer um Instagram, de fazer um post, etc. Vá para cima. Faça o seu trabalho, faça projeto de lei, mas que não virem projeto de lei só. Apenas. Eu tô terminando. Olha, já estamos encerrando aqui. Olha, isso aqui eu não tinha visto, hein? Com acessos mais visíveis, Ponte de Guaratuba alcança 70% da execução. Então, daqui a pouco eu já tô indo pra praia para fazer a Rádio Paraná Oficial lá na praia. Aqui o Moura, eu já falei mal do Moura, já. Minha cota... Não falei mal, falei a verdade. Falei a verdade, viu, diretor? Não fique preocupado comigo. Mas, enfim, acompanhe as nossas redes. A Naná falou pra mim, Alexandre, que tem que abrir live no TikTok. Que o TikTok é onde bomba live. Então, abri uma live hoje no TikTok também. E acompanhe a gente na Rádio Paraná Oficial, em todas as redes sociais. Agradecer a você que está no YouTube, a você que está nos acompanhando. E até semana que vem, se Deus quiser.